A cidade seduz, o campo relaxa. Ou a cidade relaxa e o campo seduz? Gosto é gosto e não se discute. Fato é que na cidade o ritmo é outro. As pessoas parecem ter pressa, os carros disputam espaço com as pessoas e vice-versa. Mas além dessa disputa, a cidade oferece muito mais. Para os olhos, o corpo, o espírito. Então o êxodo rural é a saída de forma, olha a palavra mágica, definitiva do campo para a cidade, não é temporária. O indivíduo saiu, ele não retorna mais. E por que o pessoal saía do campo para a cidade? Busca de melhor qualidade de vida e empregos. Afinal de contas, nós tivemos alguns processos, principalmente o processo que nós tivemos de industrialização brasileira e depois, na década de 60, quando nós iremos falar aqui, o famoso Estatuto do Trabalhador Rural, que de certa forma também acelerou o processo. O êxodo rural está intimamente ligado ao processo das revoluções industriais. Sempre que há uma revolução industrial, acontece o êxodo rural. E o que acontece com o êxodo rural? Repare as grandes cidades. Repare São Paulo. Você que mora em São Paulo, na periferia, repare bem. Pegue aí no seu Google, São Paulo de 1970. 6,5 milhões de habitantes, a grande São Paulo. Sabe quantos favelados tinham? 70 mil. Hoje você tem na grande São Paulo cerca de 20 milhões de habitantes. Sabe quantos favelados nós temos em São Paulo? 2,5 milhões, 3 milhões. Por que não cresceu tudo isso? Isso é consequência do êxodo rural também, do desemprego, que gerou esse macrocefalismo, esse crescimento desordenado das cidades. E o outro processo que nós temos é a transumância, chamada de migração sazonal. Migração sazonal é aquela que depende de fatores climáticos, secas, chuvas, inundações. Esta migração é temporária e a característica é rural. Vamos dar alguns exemplos para vocês? Aqui em São Paulo, interior de São Paulo, o indivíduo ele está no agreste brasileiro. O agreste é a região que está entre a Zona da Mata e o sertão. Ele tem uma pequena propriedade, mas aquela pequena propriedade não é responsável pela sua subsistência. Ele sai, vai fazer a colheita de cana lá na Zona da Mata, porque é feita em tempo diferenciado. Depois ele retorna ao agreste, depois vem para São Paulo, depois retorna para sua casa. Repare, ele foi para a Zona da Mata e retornou para o agreste. Veio do agreste, retornou para São Paulo e retornou novamente para o agreste. Ele vai e volta, ligado às colheitas, ligado ao deslocamento do gado. Ou, se você quiser pegar no Brasil, a questão do Pantanal Mato-Grossense, certo? Então o indivíduo chega, tem a época das cheias, ele faz o deslocamento para as áreas mais elevadas das cordilheiras, depois que o rio Paraguai e seus afluentes abaixam, entram na sua vazante, ele retorna ao local de origem. Gosto é gosto e não se discute. Mas não querer enxergar o aumento da população urbana e as consequências disso é virar as costas para um problema cada vez mais recorrente. Como será no futuro? Haverá espaço, alimento, oportunidades para todos? Isso só o tempo dirá.